Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luana, sejam bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao curso de Linhas Cinematográficas, ok? Hoje a gente vai ter uma aula sobre a história do cinema, a história da literatura, como essas duas histórias elas se entrelaçam e uma introdução a esse tópico para que vocês consigam ter um embasamento dessa conexão entre uma coisa e outra que vai ser importante para toda a nossa trajetória aqui no curso, em como que nós vamos desenvolver essas narrativas, ok? Primeiramente, em relação à literatura. O que é literatura? Atualmente, esse conceito, essa definição, ela é muito ampla, né? A gente tem várias definições do que significa literatura, do que não significa literatura. Segundo Aristóteles, ele vê a literatura como se fosse a representação da perspectiva das pessoas em relação à realidade. Então, como as pessoas veem a realidade, né? Então ele retrata isso, ele retrata essa definição, essa visão de literatura no seu escrito poética. Já o cinema, o que é o cinema? Esse nome ele vem de um equipamento, de um maquinário que foi criado. O nome desse maquinário é cinematógrafo. Ele foi criado em 1825 e ele foi criado para procedimentos científicos, para experimentos científicos, e posteriormente foi utilizado para fazer essa captura de imagens, porque o cinema, o filme em si, nada mais é do que imagens estáticas sendo passadas em sequência, imagens rápidas. Por isso que nós temos a impressão a olho nu de um movimento. Então essas imagens passando bem rápido formam o nosso filme. E a partir do cinematógrafo que foi criado que nós tivemos a oportunidade de criar, né, essa sequência de imagens. Inicialmente, essa sequência eram de 16 quadros por segundo. Atualmente, quando a gente fala de cinema mecânico, não cinema digital, né, a gravação que não é digital, ela é feita a 24 quadros por segundo. Porém, agora com as tecnologias, o advento da modernidade, da tecnologia, a gente consegue ter ali as câmeras digitais que gravam entre 25 e 30 quadros por segundo, o que dá uma sensação de maior fluidez. Em alguns casos, o diretor de cinema ele opta por gravar na câmera digital de 25 a 30 quadros por segundo e reduzir esses quadros digitalmente também, para que aquele filme, aquela imagem, aquele vídeo, ele tenha uma sensação de cinema. Atualmente, se você assiste um vídeo a 30 quadros por segundo e um vídeo a 24, quando você assiste o vídeo a 24, ele parece um pouco menos fluido e, por incrível que pareça, essa falta de fluidez acaba dando essa impressão de cinema, do que a gente conhece atualmente como cinema. E o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que o cinema tem a ver com a literatura? Basicamente, o cinema é aquilo que Aristóteles falou, é a expressão da realidade, a perspectiva das pessoas em relação à realidade, só que através de imagens. Então, o nosso cinema, ele nada mais é do que uma reflexão da realidade, um reflexo da realidade, através dos olhos das pessoas. Então, cada ser humano é único, somos seres subjetivos, somos seres sociais, históricos, biológicos, e por conta disso, por sermos seres interativos, nós temos visões, perspectivas diferentes para o mesmo tópico. E os filmes, a produção cinematográfica, a produção audiovisual é uma expressão,
é uma interpretação da realidade. É isso que nós vamos ver como a conexão entre a literatura e o cinema. Tanto que atualmente nós temos diversas adaptações, por exemplo, não só no cinema, mas também nos streamings hoje em dia, ok? Então, alguns exemplos mais recentes, nós temos os filmes de Duna. Duna é uma série de livros científicos, né? Sci-fi, de ficção científica, e que estão sendo, né, adaptados para o cinema. Outro exemplo são os filmes da saga Crepúsculo, por exemplo, que são livros que se tornaram filmes. Quando a gente fala de streaming, atualmente nós temos a adaptação de várias obras diferentes, que, por exemplo, nós temos aí, quando nós falamos de streaming, nós também temos adaptações, não somente da literatura em si, mas também de outras mídias. Então, essas produções audiovisuais, sejam vídeos, sejam filmes, sejam jogos, produções artísticas, seja livro, poesia, romance, qualquer tipo de coisa, arte visual, por exemplo, obras de arte, quadros, pinturas, todas essas coisas, todas essas produções artísticas, elas estão conectadas e entrelaçadas a partir de uma coisa, que é o ser humano. Então, basicamente, é isso a literatura, é isso que é o cinema, é a expressão do que a gente vê no nosso mundo, ao nosso redor, ok? Isso vai ser muito importante porque quando vocês forem produzir o curta, o longa-metragem, o filme de vocês, a produção audiovisual, vocês também vão, querendo ou não, colocar a perspectiva de vocês naquela produção, ok? Então hoje foi isso. Muito obrigada pela presença, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!